Olá, meninas! Estamos aqui com mais uma live, fique com elas. Eu entrei ainda há pouco, tinha dado um erro, mas agora eu já vi o que foi. Eu vou precisar que as meninas que vão entrar comigo peçam aí a solicitação para eu aceitar, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre... vou enviar aqui já. A gente vai estar falando sobre congelamento de óvulos, tá? Então, decisão difícil, né, da gente realmente... Aí, ó, entrou uma. Oi. Consegui! Consegui, eu já pedi umas 3 vezes e ficava Peraí, caindo. Virei. deixa eu botar aqui então que agora tá dando certo, ó. Tati Tá. Nutri tá aqui entrando e a Clarissa. É a primeira vez que a gente vai fazer a live com 4 participantes, então a gente vai ajustando e tá tudo certo. Pronto, consegui chamar, elas estão entrando aí já. Bom, então eu estava dizendo, né, a dificuldade que é da gente realmente conseguir Oi, decidir, né? Tati. Decidir ser mãe, em que Oi. momento ser mãe. Várias artistas famosas, né? É, Paulo Oliveira, Ana Paula Pugliese, a Jimenez também. Então, várias artistas aí fazendo esse processo do congelamento. Então, muitas perguntas no consultório, né? Então, a gente vai estar conversando sobre isso. Deixa eu chamar a Clarissa aqui de novo. Peraí. Deixa eu chamar a Clarissa aqui. Bom, hoje vai estar com a gente a Tatiana Ribeiro, que é ginecologista do Grupo Elas, especialista em reprodução humana. A gente vai ter também a nutricionista Tatiana Magri e a Clarissa Suassuna, que é psicóloga, tá? Tá dando aqui que a Clarissa não está conseguindo participar. E aí, pessoal? Vocês têm alguma sugestão aqui para mim? Será que eles só permitem 3 por vez? Pois é, eu testei e eu conseguia com 4 pessoas. Será que ela não recebeu o convite? Tenta de novo, ver se você consegue mandar o convite de novo para ela. Eu acho que não é convite, não. Ela que solicita, né, para participar. É porque para mim apareceu que Enviei. a Thalia Eu estava me enviei para as chamando. 3. Enviei para as 3. Enviei para ela aqui de novo. Gente, eu não Aê! preciso. Aê! Olá! Tudo bem, Tá certo. meninas? Tá certo. Perfeito. Bom, gente, então eu vou pedir primeiro para vocês se apresentarem. Eu vou já dar o print aqui para a gente usar como... Dá um sorriso aí, todo mundo. Para a gente usar como capa depois. Eu vou pedir para vocês fazerem uma apresentação, então, todos vocês. E aí, na sequência, a gente começa a papear sobre esse tema aí que está dando polêmica. Ah, sim, só vou lembrar que eu tô com pericardite afastada em casa, então eu tô bem melhor, mas às vezes eu ainda fico um pouquinho espineca e tudo, então pode ser que eu precise, de repente, ficar mais quieta e as meninas vão tocando aí também, tá bom? Então, Tranquilo. beleza. Fala aí, Tati, começa aí. 2 Tatis, hein? Vai lá. Se dá para usar como plano. Bom, eu sou ginecologista, obstetra, formada em Recife, pela Universidade de Pernambuco, fui para o Rio, fiz residência no Rio, terminei aqui no HUB e fiz reprodução humana no HMIB, toda a minha formação 100% SUS. E agora Maravilha. trabalho aqui em Brasília, numa clínica particular, de reprodução humana, de Perfeito. infertilidade. E ginecologista do grupo Elas. Perfeito, perfeito. Uhum. Tati, fala aí também você, nutricionista. Para quem não me conhece, eu sou a nutricionista Tatiana Magri. Eu me formei lá no Rio, né, assim como a Thalia na UFRJ. Então, assim, minha segunda casa durante quase 10 anos. Lá eu fiz a graduação, fiz o mestrado também, fiz a pós, né, em nutrição. E no mestrado eu me aprofundei cada vez mais na área de materno-infantil, especificamente, né, na gestação, enfim. Então, foi aí que eu me apaixonei cada vez mais pelo atendimento das mulheres no pré-natal e pelo cuidado integral das mulheres também que tentam, de repente, né, estão nessa luta aí para uma nova gravidez, têm sonho de ser mãe, então se preocupam com essas Perfeito. questões. E eu trabalho com a Thalia desde que, né, a Thalia 5 montou a anos, clínica, 6 anos. então já vai alguns anos aí. E agora estamos juntas nesse lindo projeto idealizado, Maravilha. né, que é o Grupo Elas. E também sou nutricionista do Hospital Materno Infantil e atuo lá no ambulatório de gestantes de alto risco. Perfeito. E aí, Clarissa? Então, para quem não me conhece, meu nome é Clarissa Suassuna, eu sou psicóloga do Grupo Elas. É muito bom poder estar aqui com vocês essa tarde. E o meu foco é no atendimento a mulheres, né? Buscando promover o autoconhecimento,
assim como melhorar a autoestima das mulheres. Eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e também em psicologia perinatal. Perfeito. Então, bom, temos vários perfis aqui, então tem algumas pessoas que também não me conhecem ainda. Meu nome é Thalia Maia, eu sou ginecologista aqui em Brasília e eu trabalho principalmente com cirurgia íntima. A gente tem um grupo, né, o Grupo Elas, que são várias médicas. A gente vai estar inaugurando a clínica agora, daqui uns 2 meses, mas a gente já começou alguns atendimentos lá no consultório, na Asa Sul. E a ideia realmente é ter um grupo multidisciplinar, então várias pessoas cuidando, né, dessas mulheres e fazendo realmente a integração de acordo com cada demanda. Então, eu queria começar já perguntando aqui para a Tatiana o seguinte, qual é a recomendação assim, em relação à idade limite para engravidar? Então, eu sei que a gente vai falar do congelamento, mas eu queria saber assim, e aí, dá para esperar até quanto para engravidar de forma espontânea, assim, natural? O que você diz aí pra gente? Na verdade, não tem uma data limite, né? A gente sabe que a qualidade dos nossos óvulos, o óvulo, só para esclarecer uma coisa bem beabá, que muitas pessoas não sabem, mas acho que é bom a gente falar tudo. O óvulo é a nossa célula que vai se encontrar, é o nosso gameto que vai se encontrar com o espermatozoide, vão se fundir e formar um embrião. O embrião é o que vai se tornar um bebezinho no futuro. Então, nós, mulheres, a gente tem uma quantidade finita, determinada de óvulos, quando a gente ainda é feto na barriga da nossa mãe, nossa vida intrauterina. E a gente começa a perder óvulos antes mesmo da gente nascer. Em torno de 28, 29 semanas é o ápice, é o topo, e a gente começa a perder daí em diante. Então, quando a gente nasce, a gente perde em torno de 4 milhões de óvulos. E a gente vai perdendo isso ao longo de toda a vida. Chega um momento que essa quantidade, essa perda da quantidade começa a acelerar. Então, não é só a quantidade, a qualidade desses óvulos, ela também começa a cair de uma maneira mais rápida. Então, não existe uma idade limite para você engravidar, digamos assim, mas quanto mais o tempo vai passando, menor chance você tem de ter uma gestação segura, tá? Primeiro, por conta do avanço da idade materna e o risco obstétrico, de alguma coisa durante a gravidez acontecer por causa da sua idade. E segundo, pela dificuldade que você vai encontrar de conseguir engravidar. Então, você vai ter uma baixa reserva ovariana, ou seja, você vai ter poucos óvulos disponíveis para você durante aquele mês e os meses subsequentes. Você vai ter uma chance maior de ter um embrião com alguma malformação, algum probleminha. Então, aumenta o risco de você ter um aborto, por exemplo. Aumenta o risco de você ter alguma gestação que vá ter que o bebê nasce, mas aquele neném tem alguma malformação também. Tá? Que é mais conhecido, que todo mundo mais fala, é a síndrome de Down, mas é uma síndrome totalmente compatível com a vida. Mas tem outros que não são. Então, muitas vezes é um aborto que a natureza mesmo se encarregou de resolver. Então, não é que tem uma idade limite para a mulher engravidar, mas tem uma idade recomendada para que ela tenha uma gravidez segura e que ela consiga engravidar. Então, o que nós da reprodução, geralmente, a gente recomenda é que ela tenha prole definida, ou seja, todos os filhos que ela queira ter, até os 35, 36 anos. Pois é, eu tava chegando em 35, eu falei, opa, gente, não vai dar mais para esperar, não quero ter filho agora, mas se eu esperar mais, como é que vai ser? Clarissa, me ajuda, né, psicóloga e tudo. Falei, Clarissa, me ajuda, não é agora, vamos parar e vamos tocar isso aí, que não vai dar para esperar muito mais, não. E falando nisso, Tati, confessando. Eu queria saber de você, Tati, qual que é o perfil, né, das mulheres que te procuram, né, para fazer o congelamento de óvulos, né? Como a Thalia falou, tem a questão da idade assim um pouquinho, mas qual que seria esse perfil das mulheres que procuram congelamento de óvulos? E eu acho que, assim, em muitos casos a psicologia anda junto ali, pode te ajudar também, né? Fala aí um pouquinho pra gente, por favor. Olha, na verdade, não é um perfil, são vários. Vários perfis. Eu sei, é 1 hora de live, né? Eu acho que 1 hora não dá para falar tudo. Não, é porque todo mundo tem na cabeça que quem procura o congelamento é a mulher solteira, né? Que não tem nenhum parceiro e que quer congelar. Conta aí pra gente, como que é isso? Então, antigamente, você ir procurar alguma clínica para congelar óvulos era um atestado de solteirona, fiquei pra titia. Antigamente era isso. Ou então aquela mulher que tem problema de saúde, que vai fazer um tratamento de câncer e ela precisa preservar por questões futuras mesmo, preservação de fertilidade por doença, tá? Hoje em dia esse perfil mudou. E ele vem mudando cada vez mais.
quem vem procurando são aquelas mulheres que querem ter um plano B, tá? Que querem ter filhos agora, querem pensar em filhos no futuro, ou que não querem tomar essa decisão agora, ou que, por enquanto, elas não sabem se querem ser mães ou não. Porque muitas mulheres não querem ser mães, e isso tem que ser respeitado. A mulher não nasceu para ter filhos. Ela nasceu para ser mulher, independente de querer ter filhos ou não. Então, isso tem que ser respeitado. E a mulher, quando ela faz um congelamento de óvulos, muitas vezes ela tira um peso muito grande das costas. E aí ela melhora a carreira, porque ela pode investir sem ter uma corda apertando no pescoço, que é o relógio biológico que está ticando, e ela não vai mais sentir esse relógio, porque ela vai preservar a sua fertilidade. Ela vai melhorar as chances, tornar esse sonho viável. Então, isso é muito importante. E essa mudança no perfil vem acontecendo. Tem um colega que falou uma frase que eu até falei uma vez aqui, e ele disse assim, que o congelamento de óvulos vai ser a nova revolução feminina depois da pílula anticoncepcional. E eu achei essa frase, assim, fantástica. Ela é uma poupança que a mulher vai fazer para o futuro. Então, esse perfil vem mudando. Tem mulheres casadas que congelam, tem mulheres solteiras que congelam, tem mulheres que vão fazer uma fertilização in vitro e congelam, congela embrião e congela óvulos. Então, isso tem uma outra explicação do porquê, tá? Mas é um perfil também de mulher. Então, tem vários perfis diferentes. E eu acho isso muito interessante, muito legal, e a psicologia anda assim com a gente nessa hora. É interessante, Tati, até porque culturalmente a gente tem uma pressão de que as mulheres precisam ser mães, né? Então, quando a gente casa, e aí, quando vem o filho? Né? E aí, quando a gente está fazendo uma certa idade, né? E aí, cadê o filho, né? Você, né, teve filho, engravidou, enfim. E às vezes a mulher não quer ser mãe, ou não quer ser mãe naquele momento, né? De repente. Ô, Clarissa, rapidinho, desculpa. E quando ela tem o primeiro filho, vem assim que nasce, já pergunta: cadê o segundo? Cadê o segundo? Vai dar um irmãozinho pra ele? Exato, tem que ter um irmãozinho, né? Na verdade, não é nem que se você vai, a gente escuta, né, dizendo que tem que ter um irmãozinho. Isso. E é verdade. Então, assim, a gente tá o tempo todo sofrendo essa pressão, vamos dizer assim. Né? A gente escuta isso frequentemente. E algumas mães, algumas mulheres, aliás, elas não sabem se elas querem realmente ser mães ali no futuro, né? Ou se elas querem ser mãe no momento. E isso atrapalha um pouquinho, né, a questão emocional, porque às vezes a gente tem casos de mulheres que estão chegando realmente a uma certa idade, não tem certeza se querem ser mãe, mas aí pensam, é agora ou nunca. Então, como eu acho que eu tenho que ser mãe, porque, poxa, todo mundo é mãe, pressão, né? Quase todo mundo. Então, beleza, vou engravidar. Né? E quando a gente tem essa possibilidade do congelamento de óvulos, a gente realmente, essa questão do peso que você falou, Tati, a gente tira esse peso. E aí desculpa, baseado naquilo que realmente a mulher quer, naquilo que é a vontade dela, então naquilo que vai realmente, né, fazer ela ser mais leve, ela ficar mais feliz. Eu costumo encaminhar pacientes para psicologia nesse caso, então eu não trabalho com reprodução, mas a demanda na ginecologia vem crescendo em relação a esses questionamentos, né? E o que eu falo para elas é assim, você precisa pensar sobre isso antes que a menopausa chegue. Então, vai para terapia, trabalha essas questões, busca, né, autoconhecimento para você entender, porque é mais fácil você tomar essa decisão enquanto você pode. Porque depois acaba que aquela mulher ia decidir não ter. Mas como ela já está perto da menopausa ou descobriu uma falência ovariana e não pode, aí tem aquele sofrimento, né? Porque realmente aquela decisão ela não está tão na mão dela, mas assim, né? Então pensar sobre isso antes, né? E a terapia realmente acho que vem aí para ajudar muito, né? Assim, eu acho que devia entrar na rotina de todo ginecologista. Fez 30 anos, começa a avaliar a reserva ovariana dessa mulher. Começa a conversar no consultório sobre isso. Começa a falar que existe a possibilidade de congelamento de óvulos. Começa a falar mais, porque as mulheres não sabem. E muitas vezes elas só se atentam a isso quando elas estão com quase 40 anos. Ah, posso congelar com 40 anos? Pode congelar com 40 anos. Mas vai ser mais complicado. Então, deve fazer parte, na minha opinião, isso deve fazer parte de toda consulta ginecológica de rotina de uma mulher após os 30 anos.
Chegou aos 30, não sabe se vai ter filho ou não? Conversa sobre isso, fala sobre isso. E Tati, eu ia até te perguntar sobre isso, né? Assim, é muito recente essa questão de congelamento de óvulos, né? Então, assim, algumas gerações atrás nos falava sobre isso, né? Então, assim, a gente acabava que tentava antecipar, entre aspas, a gravidez com medo de repente não conseguir engravidar. Então, assim, pela sua experiência que você tem visto, qual que seria o melhor momento, assim, qual que seria aquela mudança de chave, né? Que a mulher deve pensar para, poxa, agora é a hora de eu pensar em um congelamento de óvulos. Existe alguma situação ou algum momento ideal, alguma coisa assim, algum conselho para dar para algumas mulheres que estão tendo o primeiro contato com essa questão do congelamento de óvulos? Sim, o congelamento de óvulos, na verdade, o primeiro congelamento, a primeira criança que nasceu de congelamento foi em 1986. Então, não é tão novo assim, mas para a população começou a ser mais acessível, principalmente aqui no Brasil, depois dos anos 2000, tá? É muito novo. Então, é novo, assim, muita gente ainda não sabe sobre isso, né? Não sabe. Quando começou, foi exatamente para preservar a fertilidade de mulheres com doença. Não foi porque a mulher não quer ter filho agora, porque ela quer ser uma profissional e aí ela vai congelar. Não foi por isso. Foi porque ela tem alguma doença que vai fazer uma quimioterapia, por exemplo, e vai acabar a qualidade dos óvulos dela. E por isso ela precisava congelar. Hoje em dia não é assim. E principalmente agora, na pandemia, houve um boom de congelamento de óvulos. Durante a pandemia, as pessoas estão muito inseguras de como vai ser o dia de amanhã. Quando vai ficar tranquilo para engravidar novamente? Será que vai dar certo, que não vai? Então, vai fazer essa preservação de fertilidade e pensar nisso mais na frente. A gente já tem aí 1 ano e pouquinho, 1 ano e 1 mês que está em pandemia, e as mulheres estão com dúvida, estão com medo, os casais estão com medo. Então, isso foi um boom, aumentou, teve clínica aqui no Brasil que aumentou até 70% da procura por congelamento de óvulos. Então, está realmente se falando cada vez mais sobre isso. Mas voltando à sua pergunta, Tati, em relação à época ideal para congelar, a gente sabe que a qualidade dos óvulos começa a cair após os 30, 32 anos. 35 anos é a idade chave, assim, que realmente muda, que cai um pouco mais, tá? Então, Não, é porque, gente, todo mundo sabe isso. Eu falei, ó, eu vou fazer 35, eu vou liberar e vou engravidar, gente, porque eu sou gineco, então eu não posso deixar passar essa fase. Eu vou, então, tomei coragem. Engravidamos duas, né? Mas, então quer dizer que é aquela história que eu falei no começo, o ideal é você ter prole definida até os 36 anos, né? Então, não precisa você congelar e usar os seus óvulos, tá? Você congelar seus óvulos, o ideal até os 35 anos. Mas você pode congelar com 36, 37, 38. Só que quanto maior a sua idade, mais óvulos você vai precisar. Só que você não vai conseguir captar tantos óvulos assim. Quanto maior a sua idade, menos óvulos provavelmente você vai conseguir captar. Depende muito do estímulo, depende da resposta do seu organismo às medicações. Tem mulheres que às vezes precisam fazer 2, 3 estímulos para conseguir uma quantidade adequada, uma quantidade que vá dar uma esperança boa para ela, para conseguir ter filhos no futuro. Tá? Esses óvulos... Eu ia até perguntar na sequência, então, se a mulher decidiu o que quer fazer, como é que funciona esse processo? Consulta, o procedimento, até se você puder emendar na resposta. Certo, ele é bem tranquilo, tá? A mulher faz uma consulta, uma avaliação, lembrando, eu sempre reforço isso no meu Instagram ou nas consultas, cada caso ele tem que ser individualizado, não é uma receita de bolo que vai dar certo com todo mundo, tá? Aquela medicação padrão, ciclo padrão, não é bem assim. Então, ela precisa passar primeiro por uma avaliação, a gente vai avaliar como é a reserva ovariana dela. Reserva ovariana é uma avaliação para a gente ver quantos folículos ela tem. Folículo é a casinha do óvulo dentro do ovário, tá? Quando a gente fala folículo, pode entender que a gente está falando da quantidade de óvulos que ela tem disponível naquele mês, tá? Então, a gente vai ver quanto o prognóstico reprodutor do seu ovário e a gente vai calcular mais ou menos uma dose de medicação e qual é essa medicação que vai ser usada. Então, ela passa por uma consulta, a gente vai pedir alguns exames, ela vai voltar e aí a gente vai planejar quando vai ser esse estímulo, essa indução ovariana. São mais ou menos 10 a 12 dias de estímulo ovariano, são injeções que ela aplica, ela mesma aplica,
aqui geralmente é em torno da linha da cicatriz umbilical, tá? 10 a 12 dias de injeções, e a gente acompanha essa indução ovariana por ecografias. Ela vai mais ou menos 4 ou 5 vezes até a clínica, faz ecografia, porque às vezes precisa fazer um ajuste de dose, tá? E aí a gente entra com a outra medicação, num tempo determinado, que é para evitar que esse folículo rompa. Ou seja, a gente quer evitar que ela ovule, porque se ela ovular, a gente perde todos. Naturalmente, só um folículo é que vai crescer suficiente até ele romper e liberar esse óvulo, tá? A ovulação. Então, quando a gente faz um estímulo, a gente quer que todos esses folículos que estão lá naquele ovário cresçam. A gente quer que todos cresçam para a gente ter uma quantidade maior de óvulos para a gente conseguir captar, para a gente conseguir coletar. Então, são 10 a 12 dias de injeções. E na última ecografia, quando os folículos estiverem mais ou menos no tamanho adequado, a gente vai agendar a captação dos óvulos, que acontece em média 34 a 36 horas, 35 horas e meia, depois da última aplicação de injeção, tá? Ou seja, depois, em torno de 48 horas depois da última ecografia, tá bom? E aí ela faz no centro cirúrgico, é uma ultrassom transvaginal, ela faz sob sedação, o anestesista fica em sala com a gente durante todo o procedimento, como se fosse fazer uma endoscopia, ela vai dar uma cochilada, depois ela acorda, já acabou o procedimento. Dura mais ou menos 10 a 15 minutos, na ponta do ecógrafo da sonda da transvaginal, a gente acopla uma agulha, e a agulha que vai atravessar a parede da vagina e vai até o ovário e aspira o líquido daquele óvulo. Quando a gente, do folículo, perdão. Quando a gente aspira o líquido do folículo, o óvulo vem junto. E a gente já entrega esse líquido para o biólogo, e o biólogo já vai analisar. Acabou o procedimento, a gente sabe quantos óvulos a gente já captou. Nesse dia, o embriologista vai dar uma limpada nos óvulos, que chama o procedimento de desnudação, vai desnudar os óvulos e vai congelar. O congelamento, ele é feito por um método de vitrificação. Então, eles são criopreservados em nitrogênio líquido, é um congelamento ultra rápido, ele chega a 196 graus negativos, para evitar que formem cristais de gelo no meio do material. Então, por que isso? Porque quando a gente vai fazer o descongelamento, a gente consegue preservar a qualidade daquele óvulo. A gente sabe que existe uma perda na qualidade, então a gente perde mais ou menos aí 10, na quantidade, perdão, a gente perde cerca de 10 a 15%, a gente consegue preservar 90% desses óvulos que foram congelados, tá? E a intenção é que a ciência evolua mais e a gente consiga 100% que congelou, 100% de bebês. Né? Então, assim é o procedimento. Na hora da captação, acabou o tratamento para aquela paciente. Então, ele dura mais ou menos, em média, uns 15 dias. Isso, então, era até isso que eu ia te perguntar, em relação ao tempo. 15 dias, desde aquele momento que eu começo, a questão dos estímulos. Ela vai menstruar, a gente tem até o 5º dia, mais ou menos, para começar o estímulo, tá? O 5º dia do ciclo. O primeiro dia do ciclo é o primeiro dia do sangramento vermelho vivo. Então, ela tem até o 5º dia do ciclo para começar o tratamento, o estímulo. E são mais ou menos 10 a 12 dias de injeções. E 2 dias depois da última aplicação, 1 dia e meio a 2 dias depois da última, a captação. Então, dá mais ou menos uns 15, 16 dias. Isso. E pode ser que precise depois de novo, né? Dependendo da quantidade. Dependendo da quantidade que a gente tiver, que a gente conseguir captar. Perfeito. E a mulher que E quantos filhos ela vai querer ter, tá? Porque se ela quiser ter 2, 3, 4 filhos, a gente precisa de uma quantidade maior de óvulos para congelar. E assim, a mulher que conseguiu fazer esse congelamento, ela pode usar esses óvulos numa primeira tentativa de gravidez ou, assim, tem algum momento ideal? Com certeza ela pode. Agora, ela não precisa, dependendo da idade dela. Tá? Por isso que é tão importante conversar sobre o planejamento reprodutivo nas consultas de rotina de ginecologia. Não é só o planejamento familiar de contracepção, é o planejamento reprodutivo, né? Se ela congelou óvulos com 32, 33 anos, fantástico. Ela tem óvulos congelados de uma qualidade muito boa, ela deve ter uma quantidade muito boa também, mas ela quer ter filhos com 39 anos. Ela pode tentar ter filhos espontaneamente. Ela pode conseguir engravidar naturalmente, sem precisar usar esses óvulos. Mas ela não quer. Ela não quer porque ela tem um risco maior de ter algum bebezinho com um problema e ela não quer passar por esse risco.
ela quer diminuir as chances de ela ter um aborto. Então, ela pode usar os óvulos congelados. Eu não estou tirando as chances dela ter um aborto, tá? Só que isso fique bem claro, é só diminuir as chances. Menos provável porque é um óvulo mais jovem. E quando a gente congela um óvulo jovem, a gente mantém as chances que ela teria de uma gravidez aos 39, 40, 50 anos, a gente mantém as chances da idade daquele óvulo. Então, se ela congelou com 32 anos, ela vai ter aos 49 anos que seja, as chances de uma mulher de 32. E, Tati, agora, Nutri, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, eu sei que você lida muito com gestante, né, mas tem também a parte da preparação pré-gestação. Então, eu queria que você falasse pra gente a questão alimentar. Tem alguma coisa que a pessoa pode fazer para aumentar as chances delas de sucesso para essa gestação, alguns nutrientes, alguma coisa nesse sentido? Sim, na verdade tem bastante coisa, né? Então, assim, a mulher que se prepara para uma gravidez, ela tem que, na verdade, começar a se preocupar com outras questões que até então ela não se preocupava tanto. E a alimentação é, sem dúvida, uma das mais importantes, né? Então, assim, a nutrição do bebê, né? Na verdade, assim, a nutrição da mulher que vai se preparar para gerar um bebê, ela deve começar antes da gravidez, né? Então, assim, todo o estoque de nutrientes que ela promove para a gravidez, principalmente para o primeiro trimestre, isso deve ser realizado ainda antes, né? No seu preparo para uma gravidez. Então, assim, o primeiro trimestre da gestação é aquela fase onde a mulher, ela usa principalmente os estoques corporais, né, de nutrientes que estão armazenados no corpo dela e que foram gerados, né, antes dela engravidar. Porque no primeiro trimestre é aquele momento que a mulher mais enjoa, às vezes não consegue comer de uma maneira mais adequada, e a natureza é muito sábia. Então, né, a mulher vai se preparando nesse sentido para poder fornecer os nutrientes, né, a nutrição mais adequada para o bebê nessa primeira fase tão importante da gestação para a formação do bebê. Mas, assim, para a questão de fertilização, né, uma mulher que de repente faz o tratamento ou faz o acompanhamento de congelamento de óvulos ou tem alguma questão aí que envolve, né, que possa de alguma forma prejudicar a fertilização, a fertilidade dela, ou né, que seja um fator mais de risco, a gente precisa entender como que é o hábito alimentar dessa mulher, né, diminuir o que a gente chama de consumo de uma palavra chamada xenobióticos, né, que são contaminantes que estão presentes aí em diversas situações, no ar, nos alimentos, né, agrotóxicos. Então, assim, a gente conversar muito sobre isso, né, sobre a qualidade da alimentação, de repente, será que há um excesso de peso? Que trabalhar, porque a gente sabe que, né, mulheres que têm um pouquinho de excesso de peso pode ser um fator que haja contra, né, a efetividade de um tratamento para fertilização. Então, isso precisa ser trabalhado. E nutrientes fundamentais. Então, assim, a gente tem alguns compostos bioativos nos alimentos, então, outros nomes difíceis, né? Isotiocianatos, glicosinolatos, curcumina, que está presente na cúrcuma, né? Então, assim, os flavonoides, né? Então, resumidamente, são os flavonoides presentes, por exemplo, nos vegetais crucíferos, né? Couve, brócolis, né? A própria cúrcuma, como eu falei, né? As frutas cítricas têm bastante flavonoides também, então a gente vai conversar sobre bastante coisa sobre essa questão e preparar essa mulher, né? Então, preparar o hábito alimentar, melhorar cada vez mais o hábito alimentar, a qualidade da alimentação dela, como que está o comportamento dela, né? Como é que é o comportamento alimentar, e aí tem a questão muito psicológica também, né? Que afeta muito, então uma parceria também com essa questão mais emocional, porque é muita ansiedade que gera. Então, assim, a mulher, ela que procura, né, que sonha com uma gravidez, ela gera uma ansiedade. Então, é preciso trabalhar isso também, porque esse lado emocional e a alimentação, a gente anda junto o tempo todo. Então, a gente não pode negligenciar isso. Então, são todos esses fatores. E nutrientes chaves, né, só você perguntou da questão de nutrientes. Então, a gente tem nutrientes antioxidantes, então, selênio, zinco, as próprias vitaminas, vitamina C, vitamina A, né, e os anti-inflamatórios. Então, o que a gente fala muito que tem papel anti-inflamatório é o ômega 3. Né? Então, a gente sabe que o ômega 3 está presente no óleo de peixe. Então, é um nutriente muito importante nesse tratamento, digamos assim, nesse acompanhamento, e que vai continuar sendo durante toda a gestação. Então, assim, tem muita coisa para se abordar, tem muito que se falar sobre hábito alimentar e preparar essa mulher, deixar ela já meio que pronta, né, qualitativamente, quantitativamente, numa alimentação mais adequada para a gestação. Legal, legal. Então, acho que o passo a passo seria assim, a mulher realmente que está com esse questionamento, com esse desafio, quero ser mãe ou não ser, ter a ajuda de uma terapia, né, psicóloga, para orientar nessa decisão, amadurecer a questão se quer congelar ou não, entrar nesse processo e também, no momento em que for
usar esses óvulos, né? Se preparar com a nutricionista para... Você vê como é multidisciplinar isso, né? Se preparar com a nutricionista para depois tocar, enfim, o pré-natal e seguir adiante, né? Muito bom. Olha, foram várias perguntas aqui sobre quanto custa consulta, quanto custa procedimento, quanto custa esse processo de congelamento. O CRM, gente, ele não permite que a gente fale valores aqui, tá? Então, realmente, a ideia é que a pessoa consulte, porque não necessariamente esse vai ser o melhor tratamento para ela, o melhor procedimento, pode ser que seja um outro. Mesmo assim, eu queria que a Tati comentasse alguma coisa pra gente, assim, é caro ou é barato? É um procedimento caro? Então, É igual a cirurgia íntima, o pessoal manda essa pergunta direto também. E aí, o que você considera aí? Thalia, então, o que é caro para um pode ser barato para outro, né? Depende muito do ponto de vista da pessoa, da realidade da pessoa e do sonho da pessoa, né? Se você tem condições de fazer esse tratamento, faça. Se você está na dúvida, tem condições, faça. Tem clínicas que dividem, que faz um planejamento para você. Se você é jovem, se planeje para isso. Eu tenho um paciente de 28, 29 anos que está se planejando e disse, quando eu fizer 30 anos, já eu vou congelar, uma paciente minha. Então, faça, se planeje. Você tem como fazer, é possível, tá? Infelizmente, é difícil conseguir ser feito pelo SUS, tá? Durante minha residência, aí, uns anos atrás, a gente já fez, lá na HMIB, mas uma paciente oncológica. Preservação social para postergação de fertilidade, porque a mulher quer trabalhar, quer viajar, quer curtir o marido, quer curtir a vida. Tá? A gente curte a vida com filho também, tá, gente? Mas é outra coisa. Só você, seu marido, ou você solteira, com amigas, enfim. Esse congelamento social, ele não é feito aqui no HMIB, no SUS. E mesmo assim, os lugares que tem aqui no Brasil, tem filas de espera muito longas, então é complicado, é bem complicado. Mas o que é caro para um, de novo, é barato para o outro, você tem que pesar o valor do seu sonho. Depende do contexto e não é tão caro como era antigamente também, né? Não, de forma mais acessível. Alguma. É bem mais acessível, hoje em dia está bem mais acessível. Bacana, Tati. É interessante isso, né? Que a gente tem que ver o sonho, né? A vontade e aquilo que traz paz para a pessoa também, né? Sim, com certeza. Com certeza. Tati, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Deixa eu só fazer um detalhe aqui. Tem uma pessoa, a Drica Bains, que está falando aqui que vai ter que sair, mas queria muito assistir a live até o final, gente. Tá. Vamos. O Instagram, só para vocês saberem. No final, é para eles deixarem eu salvar e ficar no IGTV. A ideia é essa, tá? Teve uma live que eu fiz, inclusive, com a Tati Nuto, que não deu certo salvar, né, amiga? Mas assim... e uma que eu fiz também com a Nara também não deu, mas vai dar certo. Orações. Vamos salvar. Fala aí, Clarissa. Então, eu vi que muitas dúvidas de muitas mulheres é se elas precisam ter um parceiro para fazer o congelamento de óvulos. Não, o óvulo é seu, é uma célula da mulher. Tudo que diz respeito ao seu corpo é decisão sua, tá? Quando você vai congelar óvulos, você pode ser solteira, namorando, casada. É você que vai congelar a sua fertilidade, tá? Você que vai fazer essa preservação. Tem muitas mulheres casadas que fazem, e tem muitas mulheres, e aí pode criar algum certo constrangimento aí entre o casal, porque, poxa, ela pensa em separar de mim para no futuro ter uma chance de gravidez com o outro. Não, mas, enfim, eu conheço uma amiga, não é paciente, é amiga, que quis congelar porque ela não pensa em ter filhos, o marido é louco, e a família dele faz muita pressão nela para ela ter filhos. Então, ela congelou para meio que dar um cala-boca na família, entendeu? Então, ela preservou essa possibilidade no futuro. E isso fez um bem muito grande para o casal. Eles hoje têm uma afinidade muito maior do que antes, uma relação muito mais tranquila, porque não existe essa pressão. Então, você não precisa ter um parceiro para congelar de forma alguma, e você também não precisa ter um parceiro para usar esses óvulos no futuro, tá? Existe a produção independente, que você também pode comprar um sêmen, é um sêmen de doador que você compra. Existem bancos de sêmen aqui no Brasil, tá? Que você pode fazer essa compra, você escolhe um doador
E você pode usar seus óvulos. Então, você pode usar com seus óvulos a fresco, captou, já faz a fecundação, faz a fertilização e transfere para o seu útero, se você quiser. Ou você congela seus óvulos. Você tem 30 anos, 32 anos, congelou seus óvulos. E colocou um limite. Se até os 42 anos eu não encontrar ninguém, congelei com 32, vou me dar 10 anos. Se com 42 anos eu ainda estiver solteira, eu vou encarar uma produção independente. Então, você tem que pensar nisso também quando você vai congelar, tá? Se você vai encarar ou se você vai ficar esperando aí, ou correndo atrás, ou ter com qualquer um. Então, isso é uma possibilidade. Você não precisa de parceiro nem para congelar e nem para ter filho. Só precisa do sêmen. E como que você decide, Tati, se você vai congelar óvulos ou se vai congelar os embriões? É muito do cunho pessoal, isso, de religião, do emocional, das pessoas, tá? Tem pessoas que a religião não permite fazer uma FIV, por exemplo. FIV é a fertilização in vitro, é quando a gente forma um embriãozinho no laboratório, tá? Então, quando a gente congela óvulos, é uma célula só. Então, a gente pode descartar aquela célula a qualquer momento. Quando a gente congela embrião já tem material genético da mulher e do homem. Já é formado um embriãozinho. Então, ele é vida. Para muitos, aquilo é considerado vida. Então, a gente não pode se desfazer daquela vida antes de completar 3 anos. Tá? Tem uma pessoa falando aqui que católica é contra a FIV. Beijo, Cláudia. Isso mesmo. Tem algumas pacientes que falam isso. E a gente tem eu geralmente costumo explicar que tem uma FIV, uma fertilização in vitro, que ela é um pouco menos manipulada, que é a FIV clássica, a FIV comum. A gente coloca um óvulo e numa plaquinha de vidro e vários, milhares de espermatozoides. E deixa ela quieto para poder fertilizar sozinho, tá? Hoje em dia, o mais comum é a gente usar a ICSI, que é a injeção intracitoplasmática do espermatozoide. A gente pega um óvulo e injeta um espermatozoide em cada óvulo da mulher. Então, a gente faz a fecundação muito mais manipulada, tá? A gente faz essa FIV clássica, as pacientes ficam mais tranquilas, quando elas realmente precisam de uma FIV. Mas o congelamento de óvulos, na Itália, teve uma época que o congelamento de embriões foi proibido. Então, eles procuraram acelerar os estudos para congelamento de óvulos. E por isso que acabou começando esse estudo e sendo mais divulgado. Hoje em dia já é permitido, naturalmente e tal. Mas a questão da religião afeta muito. Tá? Perfeito. Inclusive, tiveram algumas perguntas com relação a esse atendimento de psicologia, né? Até vi algumas aqui agora. Eu queria que a Clarissa comentasse um pouquinho sobre isso, porque eu sei assim que tem muito preconceito em relação à terapia, sessão. Muita gente acha que tem que ter um diagnóstico de transtorno ou depressão, ansiedade. E não é bem isso, né? O terapeuta, ele pode ajudar a pessoa a chegar na conclusão que é melhor para ela, né? Então, como é que é isso, Clarissa? Me conta. De fato, Thalia, assim, muita gente pensa que a terapia é para quem tem um diagnóstico de algum transtorno, quer seja de ansiedade, depressão. Mas, na verdade, a terapia ela vem muito para evitar que essas coisas, que esses transtornos apareçam, né? Então, olha, ganhamos beijos direto da Itália. Então, a terapia ela ajuda muito no autoconhecimento. Então, a pessoa conhecer a si mesma, saber exatamente o que ela quer, ela conseguir entender as suas vontades, né? Entender o que é a vontade dela mesma, o que é de pressão ou de vontade dos outros que estão ali ao redor dela. Então, isso ajuda demais, né? A terapia ajuda também a restaurar, a melhorar a autoestima. Então, a gente trabalha também essas questões de autoestima que acabam interferindo na questão dos relacionamentos com todas as pessoas que essa pessoa se relaciona realmente. E a gente vai realmente naquela questão de conseguir identificar aquilo que a paciente quer, aquilo que a paciente deseja, para que ela tenha uma vida mais leve, uma vida mais feliz, uma vida mais em paz. E realmente, não é só para quem tem sintomas de ansiedade, mas ela ajuda muito quem tem sintomas de ansiedade e ajuda muito a evitar também. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa, né, a paciente, ela age mais de acordo com aquilo que ela quer, ela aprende a ouvir aquilo que ela quer,
dar uma voz maior a si mesmo, né, do que aos outros. Então, isso vai fazendo com que a paciente tenha uma qualidade de vida melhor, uma paz melhor consigo mesma, né? E diminui a ansiedade, né? Diminui momentos de tristeza, diminui episódios de depressão. Então, ajuda realmente bastante. Clarissa, eu acho que todo mundo deveria, né, fazer terapia em algum momento da vida, que ia descobrir muita coisa sobre si mesma que até não tinha a menor noção de que existe, né? Então, assim, fica o convite, né, para as pessoas pensarem sobre isso, porque às vezes a gente tem problemas que a gente não consegue identificar, mas que vocês ajudam a lidar demais com isso, né? E ter uma vida mais leve, mais tranquila também. E eu tenho percebido, assim, nos meus atendimentos, né, atendo muitas mulheres grávidas e que não passam por acompanhamento psicológico, às vezes, né, não é levantada essa questão, e é um acompanhamento fundamental, né? Então, assim, falando da gestação em si, é uma fase que às vezes chega num momento muito planejado para muitas mulheres, mas para outras não. E como lidar com isso, né? Então, assim, não é um conto de fadas para todo mundo, né? Ou da outra forma, né? As mulheres, às vezes, mulheres pensando, têm um sonho de engravidar, as coisas não dão muito certo, né? Ou não do jeito como deveriam. Então, assim, é mais ou menos isso. Acho que todo mundo deveria procurar em algum momento. Pode falar, Thalita. Não, acho que a Clarissa que ia... Não, a Clarissa que ia falar alguma coisa. Eu ia responder uma pergunta que eu não me lembro agora de quem que fez, eu não consigo ver agora, mas falando sobre a produção independente, né, se teria alguma restrição a isso. E quando a gente fala de forma emocional, né, falando sobre a questão psicológica mesmo, emocional, se tem uma preparação para isso, a gente não tem restrição, né? Então a gente precisa preparar, se planejar, e aí a produção independente seria realmente muito bem-vinda, sim. A gente precisa, se tiver uma rede de apoio, né? É claro que é melhor, né? Contar com irmãos, tia, enfim, a avó da criança. Ajuda bastante, mas a produção independente ela é muito bem-vinda, sim. Precisa ser planejada, né? Organizada direitinho, mas funciona muito bem também. E pensar, né, assim, nesse emocional, como você vai conversar com a criança, né, no futuro. Porque a criança vai crescer e vai começar a perguntar, mãe, e como é que eu fui feito? Cadê meu pai? Então, e lembrar também que tem muitas crianças que foram feitas com pai e mãe também vão fazer essa pergunta, né? Cadê meu pai? Então, assim, nesse cada caso, um vai ter que buscar, né, qual é a resposta para si mesmo, né? Porque às vezes um sêmen comprado é muito mais pai do que o pai de verdade. Então, né? Estão começando a fazer isso aqui na gente já, com essa fala de agora. Fala aí, Clarissa. Mas é isso, assim, nesse caso, é claro que depende um pouco da idade da criança, mas a gente pode explicar isso para a criança à medida que ela vai crescendo, e ela vai entender o que aconteceu com ela, né? E é interessante até emocionalmente a gente pensar que a criança, a mãe queria tanto essa criança, né, que produziu essa criança dessa forma. Então é positivo, né? E ajuda a terapia até para contar, né? Até para esse momento, a terapia pode, né, ajudar muito. Beleza. Bom, a gente tem alguns minutinhos aqui ainda. Eu só falar uma coisa rapidinho para Clarissa. Ontem eu vi uma charge, assim, passando stories de Instagram e tal. Vi uma charge falando assim, eu sou doida para fazer terapia, mas eu não sei o que falar, por isso eu não faço. Aí eu pergunto tudo assim, só vai. Só vai. Isso, Tati, só vai. Legal. Tem algumas perguntinhas aqui mais curtas que a gente recebeu, né? Também que eu uni aqui. Então, primeiro tem alguma dieta, acho que a gente já respondeu, né? A Tati acabou respondendo na pergunta dela, sobre acupuntura e recrutamento de folículos. Tem alguma coisa sobre isso, Tati? Gente, a acupuntura é vida também, tá? Igual a terapia, a acupuntura é vida. Ajuda em tudo. Aqui em Brasília temos acupunturistas fantásticas e que são especializadas em reprodução, tá? Então, eu não entendo nada de medicina tradicional chinesa. Não sei mesmo, mas a gente tem vários meridianos no nosso corpo e que a gente precisa manter esses meridianos em equilíbrio. Principalmente rins, fígado e baço, tá? Eles vão mandar energia, o QI, né, que é energia, junto ao fluxo sanguíneo, aumenta nos nossos ovários, aumenta a qualidade dos nossos óvulos, aumenta a quantidade dos nossos óvulos. Isso tudo é uma coisa, assim, fantástica. Eu não acreditava muito, mudei completamente
E hoje eu sou, assim, fã de carteirinha número 1 da Com acupuntura. certeza, com Muitos certeza. pacientes sabem disso, eu falo para todas. Para quem está tentando engravidar, para quem já engravidou, melhora náuseas, melhora na hora do parto, dá mais conforto para a paciente durante a gestação. Então, ajuda muito em várias coisas. Eu não vou poder falar nome Não ainda, só mas na mulher. tem uma profissional que a gente está. Acho que só falta o cliente oculto e mais uma fase só para ela entrar, mas que vai ser naturóloga e acupunturista lá no grupo Elas também. Olha que delícia, gente. Novidade Novidades em aí a primeira mão, caminho. tá? Novidades a caminho. Primeira mão. Muito bom. Importante falar que essa parte de acupuntura não é só para mulher, não. Melhora a fertilidade masculina também. Sei Legal. que a gente está falando aqui só sobre congelamento, o foco, né? Congelamento de óvulos, mas para aqueles casais que querem engravidar, ajuda nas duas partes. Tá. Teve outra Muito pergunta bom. aqui que foi se deve guiar pelo antimileriano. O antimileriano, ele é um hormônio que vai falar sobre a nossa reserva ovariana, tá? Ele fala o nosso prognóstico. Então, se você é jovem, tem um antimileriano baixo, corra atrás. Se você já é mais velha, se você tem 40, 42 anos, eu já congelei óvulos de uma mulher de 41 anos, tá? Se você tem essa idade, não adianta muito você pedir antimileriano, porque eu sei que ele vai vir mais baixo. Eu sei que ele pode vir, não sei se ele vai, mas eu sei que ele tem uma chance muito maior de vir mais baixo. Mas se você é jovem e usa o antimileriano e ele vier baixo, com certeza você pode se guiar por ele para tomar essa decisão. Beleza. Várias perguntas aqui de valor, procedimento, enfim, a gente já explicou também. Se casada pode congelar, pode, né? E os óvulos ficam válidos por quanto tempo depois que congela? Indeterminado, o tempo que você quiser. Existe um valor de anuidade que é pago todo ano, você paga aquela. É uma mensalidade, né? Uma anuidade, na verdade, você vai pagar. Não é caro, tá, gente? Esse valor é super acessível e você mantém ele congelado o tempo que você quiser. Antes do Natal, mais ou menos, teve um caso na Inglaterra, que foi bem divulgado, saiu nos jornais e tal, um bebê que ficou criopreservado, congelado, durante 29 anos. E nasceu perto do Natal. Então, isso é fantástico, tá? Fantástico. Pensa assim, você tem 30 anos, 31, 32, congela, e você só vai ter filho com seus 48, 49 anos. Fantástico. Outra pergunta aqui é quantos ovos dá para congelar? Acho que é o todo, né? No caso. Quantos você quiser. Quanto conseguir, Claro né? que por cima, eu não posso falar quantos ovos a gente vai congelar, porque eu não sei como seu corpo vai responder ao estímulo, às indicações. Mas a gente quer que todos os folículos que você tenha disponíveis naquele mês cresçam e que eles venham óvulos maduros para a gente poder congelar. Em média, o ideal é a gente ter pelo menos uns 15 congelados para dar uma chance boa. Legal. Idade máxima e mínima para congelamento, tem esse limite, assim? Alguma recomendação? Não tem idade mínima, tá? Só que a gente não recomenda muito para quem tem menos de 30 anos, para 27 anos. A gente não é o costume orientar o congelamento, porque é uma realidade muito distante ainda, ela tem uma idade muito boa. Mas se ela já fez 30, 32 anos, começa a abrir os olhos, pensa nisso, porque o ideal é antes dos 35. Tá? Perfeito. Idade limite. Eu vi também algumas perguntas que chegaram ao vivo aqui em relação à clínica. Então, eles perguntaram se a gente já está atendendo. Então, a clínica Grupo Elas, que vai ser lá no Sudoeste, a gente ainda está em processo de obra e reforma, tá? Porém, várias profissionais já começaram a atender na Asa Sul, no Adnet. Então, a gente estava com a lista de espera aberta desde o início do ano. E aí, com o meu afastamento por motivo de saúde, eu acabei liberando o consultório vários dias, né? Eu estou em casa esse tempo todo. Então, a gente está começando a ligar para essas pessoas para já ir organizando a agenda. Então, tem vários que já estão indo. A Adriana, cardiologista, também já está indo. A Sonaira, proctologista, está indo. Então, assim, as pacientes que também forem consultar para essa parte de reprodução, que estão vendo a live, já conseguem fazer essa consulta lá também. Então, assim, a gente não tem ainda a agenda como vai ser o normal lá na outra clínica, que é muito maior, vários outros consultórios, mas a gente já tá, a Clarissa já está atendendo há mais tempo, a Tati Nutri também já está atendendo há mais tempo. Então, assim, a gente já está conseguindo cobrir uma parte da demanda, né?
mas a gente ainda não está conseguindo atender a todos, porque realmente a gente tem uma limitação física, né, na Asa Sul, que é uma sala só de atendimento. Beleza? E outra pergunta foi se o Grupo Elas vai atender apenas mulheres. Então, o nosso foco na clínica é mulher. Lógico que assim... Mulheres que cuidam de mulheres. Mulheres que cuidam de mulheres. Então, assim, todo o pensamento, todo o cuidado, todas as estratégias, né? A nossa dedicação realmente é voltada para a mulher. Mas, lógico, já aconteceu e já está acontecendo, inclusive marido, né? Ah, não, é o casal que vai consultar. Ou então, como está acontecendo com a Adriana essa semana, teve vários homens consultando, o marido das pacientes, a paciente gostou tanto do atendimento que aí o marido quer ir também, minha família, tem um monte de gente indo consultar também, então não tem problema homem ir, mas o foco realmente é para mulheres, e alguns dias que a gente vai ter alguns eventos específicos, aí nesses dias não vai ser para ir homem, vai ser só mulher. Deixa eu fazer só uma observação, tá? A consulta de reprodução é uma consulta para o casal. Sim. Claro que se não for uma produção independente, um congelamento de ovos, mulher solteira e tal. Mas o casal que está tentando engravidar, a consulta é para o casal. E nós também vamos ter urologista na clínica, no Grupo Elas, que pode fazer uma avaliação também desse homem, se tiver fator masculino envolvido. Tá bom? Exatamente. Então, essa demanda que você falou também da Rani, então até mesmo alguns homens querendo fazer vasectomia, a gente já está começando a marcar para ela. Então, assim, não é que não possa o homem. Em várias situações de sexualidade também é o casal, pré-natal, o homem vai, pode ir se quiser, né? A consulta com a nutricionista também de gestação. Então... Oi? Casais homoafetivos masculinos que querem ter filhos. Claro, lógico, com certeza, né? Com certeza. Então, o foco é no feminino, vou consertar então o que eu falei. O foco é no feminino. Então, em qualquer lugar que esse feminino esteja, ele será extremamente bem-vindo. E, enfim, o masculino que quiser pintar por lá também. Beleza. Meninas, tem alguma coisa que vocês queriam ponderar em relação a isso, da questão do congelamento, alguma outra questão? Eu queria falar, eu falo demais, tá, gente? Então, queria só falar que realmente o congelamento de ovos, ele não é um atestado de solteirona e fiquei pra titia. Ele é uma declaração de eu sou precavida, estou fazendo uma poupança. Talvez eu não use, mas isso é o meu colchão, é a minha reserva. Se eu precisar um dia, eu estou resguardada. E pode ser que você use, pode ser que você não use. Então, acho que a gente tem que falar mais sobre isso, divulgar mais essa possibilidade. Hoje se encontra muito mais acessível, a gente tem muito mais informações. O mundo agora está na internet, né? Principalmente agora com pandemia, com quarentena, todo mundo em casa. Então, a gente tem que falar mais sobre isso, tem que divulgar mais esse assunto. E as mulheres que têm dúvida ou não, vem para avaliação, vem para consulta, a gente conversa, e a gente tenta chegar numa solução para te ajudar. Eu vi só uma paciente, uma pessoa, não sei, uma pessoa que participou aqui e falou assim, eu tenho 49 anos e quero engravidar. O sonho do meu marido é ser pai, ele escreveu aqui. 49 anos eu não recomendo congelar óvulos, tá? Vamos tocar, né? Porque, vamos tocar. Mas vem conversar, vamos encontrar uma solução para você, deixa eu te ajudar, não fica desesperado, vem conversar também. Tá? A reprodução, ela tem uma solução para quase tudo. A única coisa que a gente não tem solução é o tempo, a sensibilidade do tempo para os nossos ovos. Nós mulheres, nosso relógio biológico, ele tica de uma maneira cruel. Então, a natureza, ela é cruel com a gente. Tá? Então, vamos pensar mais no nosso futuro, pensar mais na gente, no que a gente quer e ouvir nosso coração. Por isso que é importante essa consulta, né, de avaliação, porque às vezes a pessoa vai tão focada no congelamento e aí ela vai ter essa consulta com você e vai perceber que, de repente, no caso dela, pro perfil dela, enfim, o casal, ou até mesmo as características físicas, talvez para ela, naquele momento, o ideal não seja congelar, seja, de repente, fazer um outro procedimento, ou, de repente, já liberar uma gestação espontânea, pelo menos as tentativas, né? E aí, isso tudo, realmente, só na consulta mesmo é que dá para deixar isso claro. É o aconselhamento reprodutivo, né? O planejamento reprodutivo, importantíssimo. Eu vou te usar como exemplo aqui, Thalia. Pode usar. Você que vai fazer 35 anos, tem uma bebê não, agora ela já é uma criança de verdade, né? 36 já agora. Adolescente, 36 já. quase. 36 já agora, hein?
Fala. Ah, pronto. Você tem uma filha, não sei se você quer ter outro filho ou não, você brincou aqui no começo e tal, mas já pensou? A pessoa não quer ter outro filho, mas o marido quer, ou você está na dúvida se um dia vai querer ou não. Sabe uma coisa? Não quero engatar um filho no outro. Tá É, aí um outro perfil de mulher que quer entendi, congelar o óvulo. entendi. Ela quer Vai congelar que para não ter depois que muda de engatar um ideia, né? filho. Vai que depois muda de ideia. É, Entendi. É, Perfeito. espero ter ajudado aí, maravilha, esclarecido algumas maravilha. dúvidas. Então, Com certeza. amanhã a gente vai ter uma outra live, que não é desse tema, mas que tem a ver com maternidade, né? A gente vai estar aí, eu, a Tati nutricionista, a Tatiana Magre, né? Eu fico falando Tati nutricionista, a gente está tão acostumado, Tatiana Magre, que inclusive tem um canal que bomba no YouTube, vocês têm que olhar lá, tem o nosso canal também, e tem o canal dela, que fala especificamente dessa parte, mas enfim, estaremos nós, mais a Érica Medeiros e a Naara, que são outras ginecologistas e obstetras também do Grupo Elas, e a Érica, que trabalha com métodos naturais. Então, justamente as mulheres que por motivos religiosos ou por outros motivos realmente são contra o uso de métodos para evitar gestação e tem algumas técnicas que elas fazem para organizar melhor o momento que isso vai acontecer. Então, a gente vai estar falando sobre a nossa experiência, né, na gestação e no pós-parto, e ela vai estar também esclarecendo sobre esses outros métodos. Vai ser bem legal, vai Deixa ser eu amanhã. falar uma coisa. Essa vai ser fantástica, tá? Essa live. Eu queria falar só mais uma coisa rapidinho. Mulheres que usam DIU também podem congelar óvulos, tá? Inclusive, DIU hormonal, seja ele qual for, não atrapalha no estímulo. Então, não precisa tirar o DIU para congelar óvulos e depois botar de volta. Você pode congelar e fazer o tratamento em uso de DIU. Ah, legal, isso aí, ó. Bacana, Bacana, legal. bacana, Bacana demais. bacana. Maravilha. Muito bem, meninas. Então é isso, né? Ficamos por aqui. Clarissa, é isso, né? Sim. Perfeito. Então, muito bem, meninas. Um beijo Muito e até a Tchau, obrigada. gente. próxima. Beijo. Beijo Obrigada pra a todo mundo. Thalia, Beleza. grava, pelo amor de Deus. Eu vou interromper aqui, ele já tá me avisando aqui que vai parar. Então eu vou Tá. fazer de tudo para salvar, tá? E agradeço também É. todo mundo aí que tá falando parabéns, vocês são excelentes, e elogiaram a Clarissa aqui, Clarissa é top, ótima psicóloga. Outra já falou que já marcou a consulta para fazer o congelamento, a outra já falou aqui, não, com a Tatiana Magri também já marcou, a outra já marcou consulta, já um monte de gente falando aqui, obrigada, obrigada. E a Ruby que está sempre Obrigada a apoiando vocês que todos os participaram e a projetos. vocês três meninas. Obrigada A Ruby também. tá em todas as lives, em todos os posts, ela Olha curte só. tudo. Obrigada Muito pelo bom, apoio. Ruby. Bom demais, Valeu, gente. Foi gente. muito legal, Beijo. muito legal. Tchau, tchau. Beijo. Um Beijo. beijo para todo Tchau, mundo. tchau. Tchau, tchau, gente.